Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais uma live no canal do YouTube aqui do Que Concursos, uma live especial para você que está interessado no CNU, não é mesmo? Inclusive está aí, ó, na sua tela, tem um QR Code para você vir estudar conosco, estudar gratuitamente, só o Que Concursos te oferece isso no mercado. Você tem aqui um conteúdo robusto de aulas para o ciclo básico do CNU. Vem estudar aqui conosco, acessa aí o QR Code. Bom, já começamos aqui, né? Eu sou o professor Eduardo Nilman, com muito orgulho estou aqui no Que Concurso, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, já há 14 anos, né, ministrando aulas em cursos preparatórios, e hoje nós vamos falar de um assunto bem importante. Nós vamos falar sobre ética no serviço público. E aí, para que seja uma aula interessante, o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos entender o que é a ética e os contrapontos que nós temos entre a ética e a moral. Compreendido isso bem, aí nós passaremos para o estudo da ética no serviço público propriamente dita, notadamente no serviço público federal. Beleza? Bom, antes de nós passarmos para o nosso conteúdo teórico, já te aviso que o material de apoio dessa aula está aí no descritivo, você tem um link, né, para o acesso aos materiais, e você identificará o material dessa aula aqui pelo horário da live e pela sua data, né, então meio-dia deste sábado. Pegue o material de apoio, sempre é muito importante. E eu sempre deixo um presente para os meus alunos nas lives que eu faço. Se você quiser pagar menos em qualquer produto do Que Concursos, utilize o meu cupom de descontos. Qual é o seu cupom, professor? Nilman, do meu nome, N-E-W, M de Maria, A de Amor, N de Nair e o número 5, beleza? Com esse cupom de descontos você paga menos e fique de olho, que nós temos aí a Black November começando na semana que vem. Vou te convidar também a acessar o meu Instagram, @prof_Nilman, e lá você tem um story específico para você clicar em um link e ser VIP na Black November aqui do Que Concursos. Beleza? Depois de dados esses recados introdutórios, eu vou só chamar o material aqui para nós podermos começar a nossa aula, e nós já começamos a nossa aula falando exatamente sobre ética e moral. Precisamos compreender, pessoal, o que é ética para falarmos de ética no serviço público. E precisamos fazer um contraponto entre a ética, que é uma ciência, e a moral, que é um código de comportamentos. Legal? A ética é a ciência. A ética é a ciência. A ética é o estudo do bem e do mal. É o estudo do ser humano, do comportamento humano, dos valores que movem o comportamento humano em um nível abstrato. Isso é a ética. Nós vamos fazer vários contrapontos entre a ética e a moral. É bem legal esse primeiro slide aqui da nossa aula. Eu sempre utilizo ele nas aulas que eu ministro sobre ética, né? E ele se contrapõe, a ética se contrapõe à moral. A moral é um código de conduta, ainda que não seja escrito. A moral da sociedade, normalmente ela não é escrita, ela é difusa, e nisso a moral se diferencia do direito. No direito você tem um código de comportamentos obrigatórios, prescritos ou autorizados em normas escritas, e cujo descumprimento de algum dever dentro do direito acarreta a consequência de uma sanção imposta pelo Estado. A moral é diferente. A moral é social. A moral é construída pela coletividade, pela experiência daquele povo. E, inclusive, dentro de um mesmo povo, como, por exemplo, o povo brasileiro, você pode ter várias morais, dependendo dos grupos sociais, e até se fala em uma moral individual. Beleza? Mas a moral é um código de comportamento. E nisso, então, nós conseguimos divisar, né, a ética da moral. Veja que a ética, essa palavra, né, ética, ela é de origem grega, né, e é derivada de ethos, lá, né, do latim, que diz respeito ao costume, aos hábitos dos humanos. A ética é a ciência.
Guarde para sua prova. A ética é a ciência. Já a moral é a diferenciação de intenções, decisões e ações sobre aqueles que são distinguidos como próprias e as que são impróprias. Ou seja, colocando bem em palavras bem simples, a moral é você definir o que é certo e o que é errado dentro de uma determinada sociedade. Beleza? O direito também faz isso, só que o direito faz isso com a coerção estatal. A moral não. A moral é da sociedade, a moral é uma construção coletiva. Beleza? Bom, como a ética é uma ciência, a ética é principiológica. Lida com os princípios que norteiam o comportamento humano. Já a moral é uma conduta específica, porque a moral tem a ver com o código de comportamento para que as pessoas se comportem bem ou mal dentro de uma certa, se comportem de forma correta ou de forma incorreta dentro da sociedade. Beleza? A ética é permanente. A ética é um estudo do bem e do mal. Legal? Na ética você busca aquilo que move o ser humano, estuda a essência do ser humano, isso que é a ética. Já a moral, ela não é permanente. A moral, ela é temporária. A moral é circunstancial. A moral é cultural. Legal? Veja que a ética, ela é universal. Você vai pensar no ser humano de uma forma mais ampla quando você está falando da ética, né? Não de uma sociedade específica ou de um grupo específico. Na ética você está pensando numa forma mais global. Quando se trata de condutas específicas e particulares, nós não estaremos no campo da ética. Nós estaremos no campo da moral. A moral é cultura. Enquanto a ética é universal, a moral é cultural, porque ela é uma construção de uma determinada sociedade. A ética é a regra, já a moral é a conduta desta regra. Entende? A moral tem a ver com a conduta que se espera, com o certo em contraposição ao errado. Beleza? Legal? A ética é teoria, a ética é uma ciência, já a moral é prática. Legal? A ética é reflexão, reflexões éticas. A moral não é reflexão, a moral é ação, a moral é agir. Beleza? Por fim, para separar bem na sua cabeça e fechar essa ideia, a ética, quando estudamos ética, estamos falando sobre o bem e o mal. Já quando falamos da moral, já que existe um código de comportamento, estamos falando sobre o que é certo e o que é errado. Beleza? Legal? Espero que essa breve explicação aqui ela tenha te ajudado a compreender as diferenças entre a ética e a moral. Vejam, embora a moral seja uma manifestação prática da ética, sim, né? Porque a moral é o código de conduta, né? Então, de certa forma, a moral é uma manifestação prática da ética, sendo a ética a ciência. Legal? Ela também, a moral pode apresentar desafios éticos, lógico. No dia a dia, nas situações práticas, você pode se deparar com desafios éticos, né? Em algumas situações, olha lá, as normas e valores morais de uma sociedade podem entrar em conflito com princípios éticos universais, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, nós estamos agora, né, passando por uma situação muito grave no Oriente Médio, beleza? Você tem o Hamas atacou Israel, Israel está adotando uma tática para poder combater o Hamas, e de acordo com a moral da sociedade israelense, algumas condutas são justificáveis, mas se contrapõem a alguns princípios éticos mais universais. Você está vendo como funciona isso? Você tem a moral da sociedade israelense, a moral da sociedade palestina e até a moral dos terroristas, né? Se é que podemos chegar a esse extremo, beleza? Então eu posso ter dilemas éticos dentro da moral, sem dúvida nenhuma. Israel está vivendo exatamente isso neste momento, legal? Olha lá, nesses casos a reflexão ética pode ser necessária para questionar e modificar
as normas estabelecidas, buscando uma maior harmonia sobre ética e moralidade. Beleza? Nem sempre você tem as reflexões éticas e batem com a moral de um determinado povo. Nem sempre você tem essa coincidência. Por isso que é possível que dentro da moralidade você se depare com conflitos éticos. E aí, esses conflitos éticos, essas reflexões éticas, podem levar até uma evolução da moral. Beleza? Bom, eu sempre trago questões nas aulas, né? Para você ver como que cai na sua prova. E aí nós temos a primeira questão aí, né? Caiu na prova da Caixa, Banca CESP, Sebrasp, está aí na sua tela. A ética ocupa-se basicamente de questões subjetivas, abstratas e essencialmente de interesse particular do indivíduo, né? É isso que é a ética? Lógico que não. A ética é reflexão, a ética é ciência, é uma reflexão sobre o bem e o mal. Lógico, então, que a ética não é particular de um determinado indivíduo. E eu trago aqui os comentários mais populares na nossa comunidade do que concursos. Olha lá. A ética é objetiva, tem uma ideia de coletividade. A moral é um valor de juízo, varia de indivíduo para indivíduo, quando a gente pensa em moral individual, né? Olha lá, nossa, subjetividade não tem nada a ver com sujeito. É algo que, ao contrário do objetivo, que é claro, depende de interpretação. A ética, olha lá, é objetiva, pois é uma ciência clara, ao contrário da moral, que varia de indivíduo para indivíduo. Eu diria para você, pessoal, que é assim, né? A moral, existe uma moral de uma certa sociedade, uma moral de um certo grupo, podendo se falar até de uma moral individual, né? Dentro de uma sociedade, por exemplo, vamos pensar a sociedade brasileira, você tem criminosos dentro da nossa sociedade e até um certo código moral dentro dessas organizações criminosas. Beleza? E podemos chegar até em moral individual, mas normalmente quando falamos mais em moral, estamos falando em códigos de conduta de uma determinada sociedade. Beleza? Mas podemos chegar até, né, nesse ponto de moral individual. Olha lá, o segundo erro é que ela não estuda o interesse particular, a ética, não estuda o interesse particular do indivíduo, mas visa o estudo da coletividade, ou seja, a questão está completamente errada. Beleza? Vamos a mais uma questão de fixação? Vamos lá? Eu sempre trago essas questões para que você veja como cai na sua prova, né? Olha a segunda questão que eu separei para você também do SESC Sebrasp. Uma ética deontológica, aquela construída sobre o princípio do dever. Quando falamos em deontologia, estamos falando do dever? Resposta, sim. Por isso que se diz que o direito é deontológico, porque o direito trata do dever ser. E depois você tem os fatos, você tem o ser. E é feito aquele processo de subsunção, pegar os fatos ocorridos e enquadrá-los na norma. Legal? A moral, ela é deontológica. Beleza? É um dever ser. É um estudo do dever, a moral, né? É um código de comportamentos, então é um dever ser que nem o direito. E a ética é o estudo do bem e do mal. Então a ética também acaba sendo deontológica, sobre o que deve ser, né? Deontologia é a ciência do dever e da obrigação, norteia o que realmente deve ser feito. Aí veja o próximo comentário também muito popular. Futuros servidores e empregados públicos, não precisamos complicar utilizando palavras rebuscadas ou entendimentos de doutrinadores ou estudiosos. Copiem aí, meus caros, deontologia, estudo dos deveres, das obrigações, o dever ser. E disseologia é o estudo dos direitos, estudo das prerrogativas. Beleza? Legal? Então a ética, ela é deontológica, assim como a moral. A moral também é deontológica. Bom, então olha lá, a ética é o estudo dos valores e princípios que regem o comportamento humano. Isso é muito interessante. Os valores que nós temos, alguns são inatos, vêm com a gente, tanto que as pessoas são diferentes. Mas os valores, de certa forma, que nós temos, são uma construção cultural.
Nós estamos vivendo dentro de uma certa sociedade e o que é certo ou errado, na nossa visão, vai sendo moldado pela sociedade em que vivemos. Legal? Já a moral tem a ver com normas e valores que regem o comportamento humano em uma determinada sociedade ou um grupo. A moral ela é necessariamente cultural, e aí vem a questão do universalismo moral. Alguns estudiosos vão dizer que existem alguns comportamentos certos e errados que são universais. Por exemplo, não matar, né? Matar é um comportamento errado, independentemente da sociedade. Diria para você que podemos até pensar nesses universalismos morais, mas para situações muito pontuais. Veja as diferentes culturas que você tem no mundo. Algo que é totalmente inadequado em uma cultura, em outra pode ser dito como certo. Pega, por exemplo, a ideia de igualdade que você tem no Ocidente, inclusive entre homens e mulheres, e veja a disciplina que você tem nas sociedades do Oriente Médio, em regra, em que as mulheres sofrem uma certa opressão, e naquela sociedade é entendido como algo correto. Legal? Então esse universalismo moral, ele é um pouquinho complexo, podemos pensar no universalismo, mas em situações muito pontuais. Legal? A moral, ela direciona a ação. É um conjunto de regras estabelecidas pela comunidade para orientar as ações dos indivíduos e promover a coesão social. Há um senso de obrigatoriedade na moral. Na moral, há um senso de obrigatoriedade. Legal? Na moral, há um senso de obrigatoriedade. Legal? Mas não é que nem o direito. Não existe uma coerção estatal. Né? Veja que as instituições em geral, isso vale tanto para instituições públicas quanto instituições privadas, elaboram códigos de ética, né? E não códigos morais. E é interessante, porque se você vai nos códigos de ética, entendendo a ética como a ciência, né? Do bem e do mal, não é bem isso que se trata nos chamados códigos de ética. Na realidade, são muito mais códigos morais, códigos de comportamento esperado, seja das pessoas que se relacionam com uma empresa, seja dos servidores e empregados públicos. Legal? Então, instituições elaboram códigos de ética que chegam a obrigar até pessoas que não integram os quadros da própria empresa, da própria instituição. Beleza? Legal? Bom, muito bem. Vamos a mais uma questãozinha aqui que eu separei para você. Deixa eu puxar aqui no meu material, porque para mim fica muito pequenininha, né, a live. No aplicativo que eu utilizo aqui, é uma questão da CAI, caiu na prova da Caixa do Sebrasp. Olha lá, a ética se reporta a princípios, ao passo que a moral se volta para aspectos aceitos ou repudiados, no que se refere a condutas específicas. E aí, pessoal, está correta essa reflexão, né? Ou seja, a ética se reporta a princípios, ao passo que a moral se volta para aspectos aceitos ou repudiados, no que se refere a condutas específicas. Está correto, sim. A ética é ciência, a ética é um estudo, a moral é prática. A moral tem a ver com códigos de conduta aceitos em uma determinada sociedade, comportamentos entendidos como certos e comportamentos entendidos como errados, ok? Aí vamos aqui aos comentários mais populares. Olha lá, ética e moral não se confundem. Tendo em vista que a ética estuda todo modo de agir, princípios, voltado para o bem do ser humano, e não apenas a sua moral. Já a moral é um elemento inserido na sociedade, mas é um elemento social individual no sentido que ela rege condutas específicas, né? O segundo comentário mais popular, ética é estudo e a moral é algo prático. A moral é o agir na prática. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro para você quais são as diferenças entre ética, quando falamos em ética, e quando falamos em moral. Beleza? Portanto, está certa a afirmação. Vamos a mais uma questão, pessoal. É muito importante, né, as questões, mais uma do CESP-Sebrasp. E aí é uma questão bem interessante que eu trago aqui para você. Olha lá, o código de ética de uma organização de determinado país pode conflitar com os valores e a moral da sociedade de um outro país, onde essa organização esteja atuando. E aí, né, o código de ética de uma organização em um país
pode conflitar com valores e moral da sociedade de um outro país? Com certeza absoluta. Por quê? Porque o Código de Ética, apesar desse nome, de fato, ele é um código moral. Legal? Ele é um código moral. E como a moral é cultural, é possível que um código de ética de uma instituição brasileira, quando aplicado no exterior, ele conflite com as regras morais da outra sociedade. Beleza? E aí nós temos aqui o comentário mais popular da nossa comunidade, né? Tá aí na sua tela, ó. De forma bem resumida, a questão está se referindo à ética científica, caracterizada pelo relativismo cultural. Relativismo cultural tem a ver com a moral, ok? Isto é, a conduta ética vai depender das circunstâncias e cultura de cada região. Por exemplo, uma organização que cumprimenta o cliente com um aperto de mão em um país X, tal conduta pode conflitar com os valores e a moral de uma sociedade de um país Y. Beleza? E acho que ficou bem claro, né, pessoal? A diferença entre ética e moral para nós podermos avançar no nosso estudo. Está correta a afirmação. Bom, para finalizar essa introdução conceitual, para a gente poder entender o que é a ética no serviço público, precisamos apenas pontuar a diferença entre ética e moral, que você já entendeu, mas também falando sobre valores e virtudes. Veja comigo. Olha lá. A moral é o padrão cultural vigente, é o certo e errado de uma determinada sociedade. Legal? E a ética, professor? A ética é diferente. A ética é uma ciência que estuda as regras morais. A ética acaba sendo uma reflexão sobre a moralidade, pegando o que é certo e errado em uma determinada sociedade, extrapolando daquele conceito, daquela situação cultural, e estudando o que é o bem e o mal para o ser humano. Bom, as nossas condutas interessam tanto para a moral, já que a moral trata do que é certo e errado, e as nossas condutas também interessam para a ética, que pensa no bem e no mal. E as nossas condutas, pessoal, elas são muito movidas pelos nossos valores. Os valores, eu já falei para você, nós temos valores que são inatos, que vêm com a gente. Mas nós temos muitos valores que são construídos dentro da sociedade. Estudar os valores é entender o que move o ser humano. E aí é muito importante, quando você fala desses códigos de ética das organizações, que o ideal do código de ética da organização é que consiga incutir os valores da organização nas pessoas sujeitas a esse código de ética, porque aí as ações, que sempre são movidas por valores, estarão alinhadas aos interesses da instituição. Legal? Então vejam, né, os valores são os nossos ideais, né, de perfeição, por exemplo, a igualdade, é aquilo que nos move, né? E por fim nós temos as virtudes, que nada mais são do que ações valorosas, né? Então nós somos movidos pelos valores, o ideal é que os nossos valores estejam alinhados com a moral, né, daquela sociedade e por fim até os princípios éticos mais abstratos. E aqueles nossos valores são concretizados em ações. Quando as nossas ações são positivas, são ações virtuosas. Beleza? Então não podemos confundir moral, ética, valores e virtudes. Beleza? Legal? Essa foi uma introdução que eu trouxe aqui para você, que é muito importante, né? Você viu quantas questões caem sobre isso, né? Para que agora sim nós passamos a estudar. Beleza, já entendemos o que é ética, moral, valores e virtudes. E agora vamos estudar o que é a ética no serviço público, que é um estudo particular da ética, né, dentro da ciência. E aí nós vamos, essa nossa aula aqui, ela está focada em um trabalho muito relevante da ENAP, né, a Escola Nacional de Administração Pública, que trouxe relevantíssimas reflexões sobre ética e serviço público. Eu trago para vocês aqui esse estudo da ENAP, porque esse estudo da ENAP é a base de questões de concurso público, beleza? Sobre ética no serviço público. Nós não vamos estudar nessa nossa aula aqui o Código de Ética do Servidor Público Federal, não é o foco,
né? Veja que é ética no serviço público. É uma reflexão mais abstrata, por isso que eu trago esse estudo da ENAP aqui para você em um evento posterior, aqui também para o CNU. Nós vamos tratar especificamente da ética no serviço público federal. E aí nós vamos falar do Código de Ética, particularmente, que rege os servidores públicos federais. Deixa eu só falar uma coisinha para você. Primeiro tem o QR Code aí, né? Você já sabe, você lembra do meu cupom de descontos, Newman5, do meu Instagram, @prof_Newman, mas eu tenho que falar para você uma coisa importante, que eu deixei para falar agora. Você está gostando dessa aula? Está sendo legal? Você quer que o Que Concursos continue tendo lives aqui para o CNU? Se você quer tudo isso, dá um like aí nesse vídeo, beleza? Dá um like nesse vídeo, convida seus amigos para assistirem, fala para eles darem likes. Pessoal, quanto mais retornos positivos nós tivermos de você, quanto mais feedbacks positivos nós temos, mais eventos nós fazemos aqui no nosso canal, beleza? Então se você estiver gostando, não esquece de dar um like aí para nós. Beleza, pessoal? Tô só vendo aqui, tá funcionando tudo certinho. Vamos seguir. Bom, então nós vamos falar da ética no serviço público. E aí, em decorrência dessa conexão tão próxima, né, entre ética e moral, nós vamos começar, e a ENAP começa o estudo assim da ética no serviço público, falando sobre a conduta moral. Como eu falei para você já, a gente nem deveria falar em código de ética, a gente deveria falar em códigos morais, ok? Em códigos morais. Mas está consagrada essa expressão código de ética. Mas aí vem, o que se espera? O que é uma conduta moral de um servidor público na sociedade brasileira, né? Então, a conduta ética, né, do servidor público não é apenas uma questão de comportamento de acordo com o que é permitido. A gente não pode reduzir, no âmbito do serviço público, ao mero cumprimento de leis, de normas e regulamentos, como um agir ético. Beleza? Olha lá, o essencial da conduta é a orientação interna que ele dá às suas ações, a motivação, o esmero, o gosto com que realiza seu ofício para cumprir os seus deveres ou para fazer mais do que a função lhe prescreve. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que uma conduta moral no serviço público não é apenas respeitar códigos de comportamento, é ir além. É você ter incutido dentro de você valores da relevância que é o serviço público e que esses valores incutidos em você se transformem em verdadeiras ações, ok? Olha, há certos aspectos do serviço público que não se medem pelo simples cumprimento exterior das normas, mas pela qualidade com que as regras são observadas. Quantas vezes nossas leis são cumpridas na letra, mas não no espírito? A conduta, portanto, leva em conta a escolha consciente do agente. Então, a primeira reflexão. A ética no serviço público, ela vai além de uma mera conduta de respeito às normas. Uma conduta ética no serviço público, chamada aqui de conduta moral, é você ir além. Se você integra os quadros do serviço público, você deve entender a relevância da sua atividade. O impacto da sua atuação. É diferente trabalhar no serviço público e trabalhar na iniciativa privada. Legal? Então, você deve ter essa visão. O que se espera como um agir ético dentro do serviço público é essa visão do comprometimento com o interesse público, da compreensão da relevância da atuação estatal. Legal? E aí quando a gente estuda isso, pessoal, a gente fala em duas modalidades de regras. As regras imperativas e as regras construtivas. Veja aqui comigo. Olha lá. As regras imperativas são regras que simplesmente proíbem ou ordenam, pressupondo que o sujeito saiba fazer o que se ordena e conheça as condutas proibidas. Quando falamos aí dessas regras imperativas, nós estamos muito, né, no campo do direito e até em certa medida num campo moral materializado em um código de ética. Legal? Mas não temos que pensar apenas em regras imperativas. Também temos que pensar nas chamadas regras construtivas. Olha lá, que são regras que instruem as pessoas a fazer algo. Elas orientam o sujeito ético a realizar ou construir o que se deseja. Essas regras construtivas são muito importantes em um código de ética. Porque muito antes do código de ética ser um instrumento para a punição dos servidores públicos,
que não agem de acordo com o Código de Ética. O que o Código de Ética busca, em última instância, é incutir valores no servidor público. Construir esses valores no servidor público para que as suas ações sejam ações valorosas na sociedade, porque esse servidor tem valores que levam ele a agir da forma ética, da forma que se espera que essa pessoa haja no bem da coletividade. Ok? Como toda regra, são regras construtivas, limitam o leque de coisas que poderiam ser feitas. Contudo, ao contrário das regras imperativas, as regras construtivas mais orientam a ação do indivíduo do que ordenam ou proíbem. Então, muitas vezes, nós encontramos nos códigos de ética, e é assim no Código de Ética do Servidor Público Federal, que eu vou mostrar para você só a estrutura e alguns pequenos trechos a título ilustrativo, você tem muitas regras que são regras de princípios, principiológicas, que materializam verdadeiros valores e que, portanto, buscam incutir no servidor público esses valores. Regras que o seu descumprimento não tem uma penalidade especificamente colocada. Legal? Contudo, ao contrário das regras, resumindo, as regras imperativas dizem o que não pode ser feito e o que deve ser feito. Estamos mais nas regras imperativas no campo do direito. As regras construtivas dizem como fazer o que pode e deve ser feito. Legal? E aí é muito importante essa reflexão sobre serviço público, lato sensu, envolvendo também os empregados públicos, e o emprego na iniciativa privada. Quando você trabalha para o Estado, você está trabalhando no bem de toda a coletividade. Né? Não é a mesma coisa que trabalhar numa empresa privada. Ah, mas as empresas privadas são relevantes. Lógico que são. Né? São imprescindíveis para você ter uma sociedade sadia, para você ter produção, para você ter serviços. Mas quando você trabalha no Estado, o seu viés é diferente. Porque o Estado está lidando com o interesse público, né? O interesse público primário da coletividade. E isso precisa estar refletido nesse pensar ético, né? No agir ético dos servidores públicos. Olha lá, a carreira do serviço público não é um emprego comum, no sentido que esse termo adquiriu na sociedade industrial. O Estado, por um lado, não é uma empresa capitalista, cujo objetivo é a produção de mercadorias com vistas ao lucro. O serviço público, portanto, está longe de ser um pacote indefinido de produtos e serviços voltados para o mercado. E isso impacta diretamente a atuação dos servidores públicos. Legal? Olha lá, o Estado versus o patrão. Né? Por outro lado, o Estado não é um patrão, no sentido usual, que explora o trabalho alheio para promover seus próprios interesses. Se há um patrão em jogo, é a própria comunidade que o Estado deve representar. Ela não se encaixa bem no papel de explorador do trabalho, embora até possa ser rigoroso com seus funcionários, no que tange ao zelo com a coisa pública, com a chamada res publica, é daí que vem a palavra república. Beleza? Então você trabalhar no serviço público não é a mesma coisa que trabalhar para uma empresa privada. Você tem outros valores envolvidos, você tem outra dimensão, outros impactos do trabalho que é realizado. E aí, a ENAP deixa bem claro, né, que o serviço público deve ser uma vocação profissional. Ou seja, a ideia é, venha para o serviço público para construir um país melhor. Legal? Venha construir um Estado mais eficiente, venha para o serviço público numa ideia dessa vocação profissional. Legal? E aí é pertinente a gente entender o que se entende, né, por vocação. Né? Vocação, por serviço público, é o caráter nobre da atividade. Servir uma comunidade e promover o bem comum. São missões honradas e dignificantes. Por isso que fala que você ser um servidor público é muito mais uma vocação do que você escolher um verdadeiro emprego. Legal? Lógico que é importante o salário que você ganha, a estabilidade e tudo, mas beleza, tudo bem. Né? Mas você deve ir além. O que se espera é que vá além. Que esse pensamento ético esteja incutido nos servidores públicos, e por isso que já cai desde o concurso, para que você já venha estudando essa filosofia. Legal? É uma vocação você estar no serviço público, porque exige um certo desprendimento. Porque, de fato, por mais bem pago que você seja, o serviço público jamais será o lugar ideal para quem busca o mais alto retorno que o mercado de trabalho pode oferecer. Sem dúvida, né? O serviço público não é o local onde você vai ter remunerações exorbitantes. Se você quer isso, fique na iniciativa privada, também com todos os riscos inerentes. Né? E aí tem a questão também do desprendimento, né?
que não significa a ausência de uma ambição salutar. Trata-se de uma ambição de natureza distinta daquela que se espera nos negócios privados. Estamos falando do desejo de tornar a sua cidade, estado ou país um lugar melhor de se viver, da vontade de enfrentar os desafios que essa meta impõe, da necessidade de ser reconhecido por isso. Ou seja, quem trabalha no serviço público está diretamente construindo um país melhor, uma cidade melhor, uma sociedade melhor, e isso deve motivar, esse deve ser um valor relevante dos servidores públicos para que esse valor seja materializado em condutas virtuosas para a sociedade. Legal? E aí existem alguns pontos que nós temos que estudar dentro da ética no serviço público, e o primeiro ponto é o profissionalismo. Veja aqui comigo. Olha lá. O serviço público é uma atividade altamente profissional, porque é produto de uma opção. O Estado convoca seus quadros de carreira para uma dedicação plena. E aí você tem o que se espera, né, dos ocupantes dos cargos públicos. Primeiro, um vínculo permanente, né? Até a questão da estabilidade, algumas vantagens dos servidores públicos têm a ver com isso. Não se entende legal para você construir um Estado eficiente você ter uma alta rotatividade de pessoas. Legal? Então o que se espera é um vínculo permanente, com concentração no trabalho e dedicação, o empenho para servir a comunidade e um agir com competência. Legal? E aí há uma consideração muito importante sobre esse profissionalismo, que é o que nós estamos estudando agora, né? Que esse profissionalismo no serviço público não é apenas você fazer o trabalho com a competência necessária, não é isso, não. Porque há valores em jogo e uma conduta adequada a seguir. Para além do compromisso ético com o bem comum, uma atitude profissional exige, entre outras qualidades no serviço público, a imparcialidade, a objetividade e a excelência. Vamos ver esses três aspectos, que são muito importantes. A imparcialidade é relevantíssima no Estado, né? Olha lá, o serviço público envolve relacionamentos humanos que podem se chocar com nossos gostos e preferências pessoais, políticas, ideológicas, religiosas ou o que for. E aí nós não podemos, né, atribuir nenhuma preferência por conta dos nossos gostos e convicções pessoais. A atuação do serviço público deve ser imparcial, legal? De acordo com a lei. Às vezes simpatizamos muito com certas pessoas e detestamos outras, apoiamos um partido ou corrente política e não outra, essa igreja e não aquela. É claro que o exercício correto de qualquer ofício não pode deixar que esses gostos e preferências interfiram no que deve ser feito. E essa imparcialidade, muito relevante no serviço público, também é útil na iniciativa privada. O segundo aspecto aqui do que se espera de uma atuação profissional do servidor público é a objetividade, né? E aí, olha lá, objetividade significa uma abordagem razoavelmente distanciada e serena do trabalho a fazer. Quando se fala em objetividade, o contraponto é subjetividade, é interesses pessoais. Quando você está no serviço público, você tem que abrir mão de seus interesses pessoais. Você escolheu servir ao público. Legal? Ó, não significa indiferença ou frieza, objetividade. Trata-se apenas de evitar que sentimentos explosivos atrapalhem o nosso desempenho. Não é o caso de sufocar as emoções, mas sim educá-las para seguir o fluxo racional que leva ao sucesso no trabalho. E, por fim, nós temos a excelência, né? Então, o trabalho com profissionalismo deve ser um trabalho com excelência. A busca incessante da perfeição. Nunca alcançaremos a perfeição, né? Por óbvio, mas é uma meta a ser perseguida. É muito interessante, né, que aqui no Brasil, fazer um breve adendo, né? A gente fala assim, vou fazer o possível. Não é isso? Vou fazer o possível. Já nos Estados Unidos, é um pouquinho diferente o que eles falam. Eles falam, I'll do my best. Eu farei o meu melhor. Você percebe a diferença entre vou fazer o possível e vou fazer o meu melhor? Não é um problema só de palavras. É um problema de atitude, é uma questão de atitude. Então hoje, eu trabalho na Receita Federal, quando alguém falou fazer o possível, eu falo não. Faça o seu melhor, faça o máximo. Se não der, tudo bem. Mas não vai fazer apenas o possível, né? Vá além, faça o máximo
que dera, beleza? E aí você vê como é uma questão realmente cultural, né, pessoal? A sociedade americana tem esse viés de se ir além, de se dar o máximo, né? Bom, falando ainda sobre a ética no serviço público, depois do profissionalismo, o segundo ponto é o decoro, né? O decoro é uma postura, porque une a disposição interna para agir corretamente com a aparência desse agir. Pessoal, no serviço público, aquela máxima lá do Império Romano da mulher de César, né? Que dizia assim, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer. No serviço público, esse jargão lá do Império Romano é perfeito. O servidor público deve agir com profissionalismo, com correção e deve passar essa impressão também para a sociedade. Legal? Isso é muito importante, né? Olha, decoro do latim, decorum, é a face pública de um estado pessoal de honradez. Legal? Compreende não apenas a retidão de uma ação, mas também a visão que a sociedade tem dessa ação como sendo correta. Por isso que o servidor, ele deve se preocupar também qual é a percepção que ele causa na sociedade. Isso é muito importante. Porque a imagem, pessoal, ela é poderosa em uma sociedade. Legal? A imagem é poderosa. Então é muito importante essa preocupação com o decoro. E agora que nós já vimos aí, né, os fatores que se espera dos servidores públicos, né, esses valores mais importantes, vamos falar um pouquinho sobre código de ética, né? A ética no serviço público, ela é uma construção dentro do serviço público e materializada nos chamados códigos de ética. Isso no âmbito de todos os entes políticos do nosso país. Legal? Aí nós temos aqui, ó, o que é um código de ética, né? Código de ética é um padrão que serve de guia para a conduta de um determinado grupo. Então o código de ética nada mais é do que você colocar no papel o que você espera daquelas pessoas. Como eu falei para você, entendido a ética como uma ciência, os códigos de ética deveriam ser chamados de códigos morais, estariam mais bem nominados como códigos morais do que como códigos de ética. Mas essa expressão, código de ética, está consagrada. Legal? O código de ética é um conjunto de princípios assumidos publicamente que orientam determinadas atividades de acordo com os anseios sociais por honestidade, solidariedade e correção. Interessante notar que não temos código de ética apenas na administração pública, né? As empresas têm também os seus códigos de ética. Legal? Que, de novo, também estariam mais adequadamente colocados como verdadeiros códigos morais. Bom, o código deve ser posto em relação, por um lado, com a lei. Então, ele tem correlação com a lei. Eu não posso estabelecer nada ilegal no código de ética. E, por outro lado, com a moralidade, né, em sentido mais amplo. Um código de ética não pode, obviamente, pôr-se fora ou além da lei. Não pode servir como desculpa ou meio para legitimar comportamentos que a lei proíbe, obviamente, né? Então, o código de ética, ele não pode ser contra a lei e deve estar de acordo com a moralidade daquela sociedade. A moral vai além da lei, né? Agora veja, já que são feitos códigos de ética, mas para que efetivamente serve um código de ética, né? Essa positivação, esse colocar no papel, ele é útil para orientar os comportamentos das pessoas? Olha lá. O código tenta capturar um aspecto que escapa, em geral, à legislação e ao legislador, porque o código de ética, obviamente, vai além das disposições legais. Pode-se cumprir perfeitamente a lei e ainda assim prejudicar alguém. Exige-se ética na vida pública porque as pessoas não apenas desejam o cumprimento da lei, mas sim o seu bom cumprimento. Legal? Esse é o X da questão. O código de ética na administração pública era ir além da lei. Ir além da lei. Essa era uma atuação estatal exemplar e não apenas legal. Ok? Por óbvio, pessoal, não faria sentido você elaborar um código de ética que apenas reproduzisse o que já está nas leis. Por isso que o código de ética vai além das leis. O código de ética vai tratar, em certa medida, também da moralidade. Legal? E é interessante notar que a ENAP, nesse relevante estudo, estabelece alguns pontos para nortear a elaboração de códigos de ética. Beleza?
Código de ética, inclusive, da Receita Federal, que é onde eu trabalho, ele é relativamente recente, né? Aí, veja, pontos a serem observados, ó. Explicitar os valores afirmados por um grupo, em seguida dar uma concretude maior a eles, por meio de normas que sirvam de instrumento para realizar esses valores, cuidar para não ser entendido como instrumento disciplinar e repressivo, isso é muito importante, porque senão o código de ética vem como mais uma imposição sobre o servidor, e aí quando ele vem com caráter assim punitivo, o código de ética, ele acaba sendo rejeitado pelas pessoas. E eu já te falei que no âmbito do setor público, uma grande função do código de ética é você incutir os valores daquele código de ética nos servidores públicos. Então, se for entendido como mais um ato obrigatório com um caráter disciplinar podendo levar a punições, o código de ética perde uma das suas principais funções, né? Que é incutir valores, né, que são relevantes para aquele órgão público nas pessoas que o integram, nos servidores que o integram, né? Olha lá, cuidar para que não esteja voltado exclusivamente para quem não tem ética. É bem provável que o inverso seja mais verdadeiro, né? Ou seja, você fazer para quem tem a ética. E articular princípios ou valores que frequentemente entram em choque, colocando-os em perspectiva. O Código de Ética do Banco do Brasil é muito bom nesse ponto, tem até alguns exemplos no Código de Ética do Banco do Brasil, né? A fim de reconciliá-los ou priorizá-los, e isso pode ser útil na resolução de dilemas morais, né? Vividos, e pessoal, realmente, às vezes a gente se depara, né, com esses dilemas morais. Então, é importante, né, essa preocupação de você ter uma maior concretude no código de ética para ser um guia orientador de ação, né? É para isso que servem os códigos de ética. Bom, agora eu preciso falar para você que no âmbito da administração pública federal brasileira, e que interessa a você a administração pública federal, já que o CNU, né, é um concurso nacional unificado, portanto de âmbito federal, nós temos alguns códigos de ética, como eu já te falei, nós vamos estudar só a estrutura do código de ética do servidor público, né, federal, mas só a estrutura. Em um evento superveniente nós vamos entrar nas diretrizes, nos deveres, nas vedações e assim por diante. Mas por hora, nesse nosso primeiro encontro, eu queria apenas deixar para você saber que nós temos aí 3 grandes, né, códigos de ética no âmbito federal, né? Isso sem prejuízo dos códigos de ética particulares, como eu te falei, nós temos um código de ética na Receita Federal. Mas em âmbito mais macro, no Poder Federal, Poder Executivo Federal, nós temos o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Executivo, né? E é esse código de ética que eu vou te falar sobre a estrutura dele. Nós temos o Código de Conduta de Alta Administração Federal, que já é do ano de 2000, e o Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos em Exercício na Presidência da República, né? São os 3 grandes códigos de ética, códigos de conduta que nós temos. E aí eu vou mostrar para você apenas alguns detalhes do Decreto 1171, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Nem preciso te dizer que esse Código de Ética é importante para a sua prova. Nós não vamos estudá-lo aqui, porque nós estamos no nosso primeiro contato, né, com a ideia de ética. Mas no próximo encontro, que o tema for ética, eu vou trazer exatamente esse código de ética para nós destrincharmos ele. Não é um texto muito longo, não. Tá bom? E qual é a estrutura deste decreto? Bom, esse decreto, né, que é o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, primeiro ele traz as regras deontológicas. Lembra aquele dever ser? Nós vimos até questão relativa a isso, né? O dever ser. Tá aí, ó. E aí nós temos regras deontológicas, eu trouxe aqui só um pequeno trechinho, né, do Decreto 1171, olha lá, dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Está entendendo? Então eu vou ter um dever ser muito principiológico, né? Sem alguma sanção colocada especificamente, tem a ver mais como uma conduta. Aqui muitas vezes vão ser incutidos, por meio dessas regras deontológicas, os valores nos servidores públicos federais. Legal?
Esse é o principal norte, né, das regras deontológicas. Mas o decreto 1171 não tem apenas isso. Ele também tem os principais deveres. E aí nos deveres nós vamos ter uma concretude maior. O desrespeito aos deveres acarreta ao servidor a chamada censura ética, que é uma punição menor do que as punições da Lei 8.112, que é o regime jurídico único dos servidores públicos federais, né? Os servidores públicos civis federais estão no RJU, mas o desrespeito, né, a esses deveres éticos que estão no decreto 1171 acarretam a chamada censura ética, né? E aqui apenas a título ilustrativo, ó. São deveres fundamentais do servidor: desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas, ó, ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum, e assim por diante. Então temos mais concretude do que nas regras deontológicas, mas temos uma terceira parte do decreto 1171, que aí fala das vedações. Então cada vez vai tendo mais concretude o que se exige do servidor público, e quanto mais concretude se exige, quando descumprido aquele, no caso aqui, né, as vedações, né, ao servidor público, mais fácil fica a ser a imposição de sanção. Lembrando que o desrespeito a código de ética traz em decorrência, a sanção é uma censura ética, né? Ah, mas pode ser algo mais grave, desde que se enquadre no RJU, no regime jurídico único do servidor público federal, que aí nós temos toda a disciplina dos processos administrativos disciplinares. Legal? Aí nós temos as vedações, é vedado ao servidor: uso de cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam, e assim por diante. E por fim, o decreto 1171 fala das comissões de ética. E aí eu vou terminar esse nosso evento falando exatamente sobre essas comissões. Veja, olha lá, em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Legal? Veja, quando fala de ética, a consequência do desrespeito a um código de ética é uma censura, né? É uma censura ética, beleza? E aí, em relação a essas comissões de ética, nós temos que o próprio estudo da INAP fala dos objetivos, né? Dessas comissões de ética, e notadamente da Comissão de Ética Pública, que é uma comissão no âmbito federal, beleza? Quais são os objetivos? Olha lá, assegurar um padrão ético efetivo para os ocupantes dos mais altos cargos do Executivo Federal, por meio de normas de fácil aplicação e compreensão, prevenir transgressões éticas durante e depois do exercício do cargo público. Veja que essa Comissão de Ética Pública, ela é aplicável para os altos cargos do Poder Executivo Federal, beleza? Dirigentes, né, de estatais, ministros de Estado, chefes de secretarias, né, secretários e assim por diante. Olha, essa Comissão de Ética Pública, ela também atua como instância consultiva, que protege o administrador honesto. Esse é um ponto muito importante da Comissão de Ética Pública. Se você tem alguma dúvida, você pode fazer perguntas para ela. Se você está em dúvida se uma determinada conduta pode ser realizada, ok? E fazer com que a ética seja reconhecida como instrumento imprescindível para uma administração pública efetiva, transparente e democrática. E aí nós temos, pessoal, um viés muito importante, né? Que a perspectiva dessa Comissão de Ética Pública, ela é essencialmente preventiva e educativa. O viés não é punitivo. Legal? O viés não é punitivo, não é esse o foco.
Então veja qual é a metodologia de trabalho da Comissão de Ética Pública, né? Quando se tratar de uma violação de norma legal, vai para o órgão competente para apurá-la. Veja que quando é desrespeito a leis, a normas legais cogentes, você tem a disciplina do RJU para apurar isso. A comissão mantém linha direta de comunicação com cada autoridade individualmente, por meio de carta, comunicação telefônica e e-mail. Os atos normativos e interpretativos são transmitidos a todas as autoridades, incluídos no site, inclusive, da Comissão de Ética Pública. Vai expedir, né, mensalmente orientações e notificações que funcionam como alertas para situações que podem configurar descumprimento das normas de ética de conduta ética. Responde a consultas de autoridades para saber se realmente, né, um procedimento está conforme ou não com a ética, distribui um manual de perguntas e respostas mais frequentes e orienta as comissões setoriais de ética. Porque, como eu falei para você, aí nós vamos ter as comissões de ética nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista, nos ministérios, nas secretarias do Poder Executivo e assim por diante. Legal? Por fim, falar apenas da rede de ética que nós temos hoje, que em maio de 2001 foi estabelecida uma rede de 168 profissionais com responsabilidade pela gestão da ética em 265 órgãos e entidades federais. E aí vão funcionar em rede, a rede abrangendo esses órgãos e entidades. Legal? A responsabilidade básica desses profissionais é apoiar a comissão no cumprimento das suas funções, assim como zelar pela conduta adequada em suas respectivas organizações. Beleza, pessoal? Com isso, nós terminamos aqui esse nosso evento sobre ética no serviço público. Eu espero que tenha ficado bem claro para você qual a diferença entre ética e moral, qual a relevância nesse estudo dos valores e das virtudes e a compreensão adequada de como funciona a ética no serviço público federal brasileiro. Quero agradecer muito a sua presença. De novo, lembrar você, para você acessar o QR Code e vir estudar gratuitamente conosco aqui do Que Concursos para o CNU. Dizer que está chegando a Black November e que eu deixo, além da Black November do Que Concursos, que vai ser, né? Nunca teve preços tão baixos no Que Concursos. Você vai ver daqui a pouquinho, né? Mas aí para você já ficar totalmente informado sobre a Black November do QC, vem ser VIP na nossa Black November. Como eu faço para ser VIP, professor? Vai lá no meu Instagram, tem um story em destaque no meu Instagram, você clica, tem um link para você ser VIP, beleza? Legal? E utilize o cupom de desconto sempre, Newman5, para você pagar menos. Sempre um grande prazer. Agradeço muito, pessoal, agradeço muito a presença de vocês, a confiança de vocês aqui no projeto e me coloco totalmente à disposição. Mande perguntas, dúvidas, críticas, sugestões lá no meu Instagram, de novo, @prof_Newman. Um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro.